Oi, o meu nome é Lucas Lopes e eu gostaria de dizer muito obrigado a você, amigo ouvinte, por me acompanhar. É um prazer imenso tê-lo aqui e eu espero que você siga ouvindo e curtindo o podcast tanto quanto eu estou curtindo fazer. Falando nisso, eu recebi uns feedbacks muito positivos de alguns amigos, que praticamente são todas as pessoas que escutam esse podcast, por enquanto, que me deixaram muito empolgado. Em especial, teve um que eu tive a oportunidade de gravar, numa espécie de entrevista pocket, durante o meu horário de almoço no trabalho. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a história da... Bom, ela pediu para não se identificar, então aqui vamos chamá-la de Alice. Oi, tudo bem? Tudo bom. Podemos conversar? A Alice é uma colega de trabalho e sempre acompanha as minhas peripécias online. Mas hoje ela também vai participar, contando uma história dela. Eu tava ouvindo e tal, aí eu, nossa, imediatamente lembrei da minha mãe, né, que já faleceu há 4 anos, desta pergunta que a gente estava num chá da tarde, onde uma grande amiga perguntou à minha mãe: qual o dia mais feliz da sua vida e qual o dia mais triste? Então ela respondeu o seguinte: num contexto que ela tinha 2 filhos homens e um sobrinho que sempre morou com ela, foi o meu nascimento, quando foi uma menina. Que me emocionou demais saber que eu era um dos motivos mais felizes da vida dela. E quem perguntou foi você? Minha amiga, grande amiga, que acabou sendo amiga dela também, aqui em casa. Eu acho que eu jamais perguntaria isso pra minha mãe, qual o dia mais feliz, mais triste. E como ficam os outros 2 irmãos, né? Mas a gente não tá tratando disso. É um contexto, né? De ter uma menina, né? Acho que muitas mulheres querem ter filha mulher, né? Sim, de concretizar um sonho, né? Um desejo. Isso, vestidinhos, né? Essas coisas assim. Para a mãe da Alice, o dia mais feliz da vida dela foi quando, depois de 2 filhos homens, veio a primeira filha mulher, a Alice. Já o mais triste tem a ver com o irmão caçula dessa família, que nasceu depois dela. E o mais triste, que depois disso ainda ela teve o 4º filho, que foi um homem, e após isso todos os filhos já haviam casados, o sobrinho ido embora, o marido falecido, então ela colocou que o dia mais triste foi o dia do casamento do filho dela, não pelo casamento, mas porque ele também ia embora. Tá, mas essa é a história da mãe da Alice. E eu tava curioso para saber a história da própria Alice. Então eu perguntei para ela, qual foi o dia mais feliz e qual foi o dia mais triste da sua vida até hoje? O meu? Então, depois do podcast eu fiquei até pensando. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu entrei na faculdade, porque quando eu ia entrar na faculdade, eu casei, foi uma inversão. E eu demorei 10 anos para poder fazer a faculdade. Então foi um dos dias mais felizes da minha vida. Concluí o curso e o mais triste sempre está relacionado a mortes. Então eu não saberia dizer, como já foram algumas muito próximas, de mencionar qual a morte mais triste. Minha neta, meu pai, minha mãe. Muito bem. Isso. Mas acho que pelo menos saber o mais feliz já é melhor do que... Muito bom, porque você tem sonhos de um bom emprego, da casa própria, de não sei o quê. Talvez pela faculdade, por ter ficado... Era um sonho, era uma coisa que eu queria. A Alice se formou em Direito, depois de 10 anos de casada, quando pôde finalmente cursar a tão desejada faculdade. Demorou 10 anos para eu poder iniciar. Então... Isso porque você casou e casei, foi tive criar filho, depois trabalhar fora, então esse o que se tornou um sonho, né? Não é nem, a faculdade talvez não seja nem sonho, mas foi uma coisa que foi postergando e não se concretizava. Então um dia que eu pude entrar e fazer os 5 anos, foi um dos dias mais felizes, quando naquele tempo ainda se via o nome na lista, né? Não era sim. Nada online. Eu confesso que a resposta dela me pegou de surpresa.
Eu imaginei que toda mãe e toda avó diria que o momento mais feliz foi o nascimento de algum de seus filhos, ou da neta. E eu tenho certeza que esses momentos trazem sim muita alegria para ela. Mas eu achei muito interessante o fato dela escolher um momento próprio, só dela, uma conquista pessoal, como o momento mais feliz. Porque afinal de contas, as nossas conquistas, os nossos anseios e desejos são as coisas que dão contorno para aquilo que a gente almeja ser, quando olhamos exclusivamente para nós mesmos, lá dentro, sem ninguém ver, no quarto escuro do nosso ser. Com perdão da rima não intencional. Quando a gente olha sem considerar o casamento, os filhos, a rotina, que são sim coisas muito importantes e que fazem parte da nossa vida, mas que não são nós. Eu sou algo separado disso, além disso. E eu existo mesmo fora disso. Cada um de nós ainda existe fora dessas coisas. Por isso eu acho muito propício que ela tenha escolhido um momento desses, fora de tudo isso, para ser o seu favorito. Obrigado, Alice. Se você aí que está ouvindo também quiser participar de algum podcast com alguma história relacionada com o tema da semana, pode ficar tranquilo. Eu já estou preparando um canal no Telegram para a gente se comunicar. Por enquanto, você pode me mandar uma mensagem de áudio de no máximo 4 minutos pelo Instagram, @afrolu. Ficarei muito feliz em compartilhar aqui a sua história, com a sua autorização, é claro. A história da Alice é muito bonita e sensível. O tema de hoje, nem tanto. Na verdade, o tema de hoje eu diria que é oposto à beleza e sensibilidade da história da Alice. Mesmo sendo um sentimento muito básico do ser humano. Hoje nós vamos falar dela, presente nos mais altos e também nos mais baixos círculos sociais. Rainha cruel de diversos desejos humanos. Pare o mundo que eu quero dizer que eu tô com inveja. Hoje eu tava ouvindo um outro podcast, onde participavam Chico Felitti, que é praticamente meu mentor. Eu fiz um curso dele de podcast para aprender algumas técnicas de roteirização e tudo mais. Então por isso eu digo que ele é praticamente o meu mentor. Também sou um grande fã do trabalho dele. E como anfitrião estava Tomás Chiaverini, que é dono do podcast Rádio Escafandro. Eu não tenho nada para dizer a respeito da produção e qualidade do podcast em si, que são muito boas. Mas no episódio mais recente, ambos estavam caminhando por algumas ruas de bairros daqui da cidade de São Paulo e conversando sobre diversos assuntos. Não há absolutamente nada de errado no que eles estão fazendo ou dizendo. Mas é inevitável para mim sentir um pouco de raiva com o tom e o teor da conversa. Pensamentos como: esses playboys de merda ficam falando aí que a vida é difícil, capitalismo isso, capitalismo aquilo, e ao mesmo tempo eles discutem plano de ir morar no exterior. Ou de como o marido de um deles estava cansado de morar no centro de São Paulo, então eles simplesmente se mudaram para Higienópolis, um dos bairros mais ricos do Brasil, de acordo com o próprio Chico. É manhã de quinta-feira em Higienópolis. O bairro é um dos mais ricos e tradicionais da cidade. Um amigo meu, que é escritor, definiu Higienópolis como um pedaço de Suécia transplantado para o centro de São Paulo. Essa falsa modéstia me irrita profundamente. Primeiro, porque é falsa. Segundo, porque eu não tenho como reclamar dessas mesmas coisas. Isso é o white people problem, problema de gente branca, que é uma expressão usada para dizer que é problema de gente rica, que na sua maioria é branca. Eu sou pobre, sou preto, moro com os meus pais, numa cidadezinha sem nada para fazer, a 2 horas de distância do centro de São Paulo. Tomo ônibus lotado todo dia, por 4 horas no total, ida e volta. Isso quando o trânsito ajuda. E não tem como eu pagar aluguel num lugar mais perto do trabalho. Eu já procurei, eu já fiz as contas e não dá. Desculpa, me exaltei. Então, ao ouvir essas reclamações fúteis,
não me furto de sentir um calor agridoce no peito. E quando cavuco um pouco para entender o que está acontecendo, eu encontro raiva. Cavuco mais um pouco e encontro uma raiz de inveja que se refastela nas minhas entranhas, sugando toda a minha energia. Ainda mais quando essas mesmas pessoas fazem críticas a outras pessoas, tão ricas quanto elas, supostamente em nome da pobreza, do pobre brasileiro, para acabar com a burguesia. Isso me lembrou uma cena muito curiosa de uns anos atrás, que aconteceu comigo. O ano é 2018. Minha namorada na época e eu caminhávamos pelo bairro dos Jardins, também um dos bairros mais ricos do Brasil, nos arredores da Avenida Paulista. A diferença é que eu não moro lá. Estava saindo do trabalho e fui buscá-la no trabalho dela, para irmos embora juntos. Isso é, não fosse o fato de que estava rolando uma manifestação pró-Lula no meio da Avenida Paulista. A avenida estava tomada por manifestantes, sua maioria pardos, negros e pobres. Alguns, inclusive, comendo o tradicional pão com mortadela e tomando suco de caixinha, inviabilizando a nossa passagem por lá, muito menos tomar um ônibus. Era a hora do rush, então todo mundo que quis fugir da manifestação e que não tinha como pegar ônibus, assim como nós, estava tentando tomar o metrô como alternativa. Decidimos esperar. Não vamos enfrentar esse mar de gente depois de trabalhar o dia inteiro. Olhamos em volta e o lugar mais próximo que tinha lugar para sentar e que não estava lotado de gente era o Bela Santos. Um bar caro na esquina da Alameda Santos com a Bela Sintra. Um bar o qual até então eu só tinha passado na porta. Nos sentamos e, para não ficar sem pedir nada e também não gastar muito, pedimos uma garrafa de 600 ml de Coca-Cola e uma dose de Fernet, um destilado italiano que era muito comum no país da minha namorada e que ela queria me mostrar. Até aqui estava tudo bem, era inconveniente, mas acontece. As pessoas estão no direito delas de manifestar. Era o que eu pensava até olhar para o meu lado direito e ver, a algumas mesas de distância, cerca de 8 pessoas. Comendo, bebendo e conversando alegremente sobre qualquer tema, mas o que me chamou a atenção eram as camisetas vermelhas ou algum outro adereço que deixava claro que elas estavam participando da manifestação em algum momento. Essas pessoas estavam comendo porções e bebendo cerveja, naquele bar caro. Naquele momento, eu segurei as lágrimas para não preocupar a minha namorada e pedi a conta para sair dali o mais rápido possível. Senti as mesmas duas coisas que eu tô sentindo agora. Inveja. Eu gostaria de ter a condição social daquelas pessoas. Eu gostaria de poder pagar um jantar para minha namorada ali, sem cerimônia, sem me preocupar com a conta, enquanto a gente espera a manifestação dispersar. Do mesmo jeito que eles. Raiva. Então é isso que essas pessoas que dizem lutar pelo direito do pobre, do trabalhador, faz? Poxa, eu sou trabalhador e eu tô impedido de ir para casa por causa deles, que estão aqui, confortavelmente, num restaurante caro, enchendo a cara e comendo. Será que aquelas pessoas que estavam comendo pão com mortadela e tomando suco de caixinha, do mais barato possível, foram convidadas para esse get-together classe média que eles adoram criticar e ao mesmo tempo adoram fazer parte? Sinto muito, Chico Felitti, Tomás Chiaverini e tantos outros. Eu não estou chateado com vocês especificamente, mas no fim das contas, vocês representam o que eu conheço dessa classe de pessoas, cujo sentimento que eu tenho e nutro por vocês é inveja e ressentimento. Admito que eu gosto muito do trabalho que vocês desenvolvem. Ele é muito bonito, esteticamente falando. É gostoso de consumir. Contudo, quanto mais perto eu chego, mais eu tenho a sensação de que vocês são exatamente aquilo que dizem abominar. Gente com dinheiro que enxerga pobre como entretenimento.
como uma história para ser contada, para saciar sua própria curiosidade, do alto do seu apê chique, e entreter a outros, como vocês próprios. E se você que está ouvindo acha que tem o direito de me dizer que a inveja não compensa, que é preciso ser mais evoluído, ou qualquer coisa dessas, talvez você esteja certo. Mas eu cito o antigo Emicida. Como você vai sonhar com o pódio? Se amor é luxo e com a grana que nós tem só dá pra ter ódio. Coisa da vida, história... Agora chega. Eu vou dormir, porque amanhã tem que acordar cedo pra ir trabalhar. Já vi a morte perto, um cano engatilhado. Eu já corri dos homens, bati nos arrombados, quase morri de frio. Eu já roubei mercado, já invejei quem tem pai, já perdi um bocado. Eu sofri por amor, eu já vi quase tudo chegado. Eu que sempre tive. Esse podcast usa áudios da Blue Dot Session, do podcast A Mulher da Casa Abandonada e da música Orra, de Emicida.